Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Regresso então para mais um vídeo da disciplina de Matemática A do 10º ano, continuando então a resolver a ficha de trabalho número 5 do professor José Carlos Pereira, agora com o exercício 7 de escolha múltipla. Diz-nos o seguinte: no referencial x ou y, considera então os pontos A de coordenadas k e menos 2 e também o ponto B de coordenadas 1 e k e ainda o ponto P de coordenadas menos k, sendo que k é um valor positivo. Qual é o valor de k, para que o ponto P pertença à mediatriz do segmento reta AB? Bem, importa em primeiro lugar perceber o que é a mediatriz, não é? Então, se eu tiver assim aqui um segmento reta, por exemplo, tenho o ponto A e tenho assim ali o ponto B e tenho um segmento reta, né? De A até B. A mediatriz é exatamente o conjunto de todos os pontos equidistantes dos extremos do segmento, ou seja, o conjunto de todos os pontos que estão à mesma distância de A e de B. O que me daria assim ao olho, né? Fazendo assim ao olho, a seguinte reta que eu designei aqui a verde, que é perpendicular ao segmento, interseta o segmento no ponto médio, mas é mais do que isso, obviamente, quer dizer, o conjunto de todos os pontos estão à mesma distância de A e B, ou seja, a mediatriz do segmento AB nasce exatamente desta ideia. Se eu considerar aqui um ponto P genérico qualquer, quer dizer, um qualquer, que verifique esta relação, ou seja, que a distância desse ponto ao extremo A do segmento for igual à distância desse ponto até o extremo B do segmento, esse ponto então pertencerá à mediatriz. Ou seja, a mediatriz da AB nasce da ideia em que a distância desse ponto genérico P a terá de ser igual à distância desse ponto genérico P até B. A mediatriz vai sair desta ideia. Agora, para resolver o exercício, a minha ideia é definir a equação da mediatriz, ou seja, através desta ideia, posso definir a equação da mediatriz, depois determinar o valor de k para que o ponto P pertença a essa mediatriz. Depois de ter a equação da mediatriz, vou substituir na equação da mediatriz o x e o y por estas coordenadas do ponto P, implicando então que P tenha que pertencer a essa mediatriz, sabendo assim o valor de k. Então, o que temos que fazer em primeiro lugar é determinar a equação da mediatriz de AB, que já percebemos ali que nasce daquela ideia. A distância de P até A terá de ser igual à distância de P até B. Podia até já substituir, né? mas não. Pois aqui é P, certo. Vou fazer diferente. Podia já substituir tudo, não é? Podia já, à medida que construo a mediatriz, também substituir as coordenadas do ponto P, implicando já esse sentimento de pertença de P à mediatriz, mas não, vou fazer diferente. Vou definir aqui um ponto T, vou definir assim aqui um ponto T, ou seja, este ponto genérico chama-se T, não P, chama-se T. Posso fazer isto, não há problema nenhum, posso chamar o que eu quiser, desde que o defina como um ponto genérico, e então a mediatriz sairia desta ideia que a distância de TA seria igual à distância de T até B. Ou seja, eu vou encontrar uma condição que define esta mediatriz, e depois nessa condição vou substituir as coordenadas do ponto P, né, no sentido de determinar o valor de k. Bem, aqui vou ter que apelar à fórmula da distância, né, entre dois pontos. Isto então seria assim igual, isto está assim uma forma um bocado comprida, seria igual então à abscissa do ponto T, sendo o ponto genérico, vai ser x, menos a abscissa do ponto A, que é k, então vou ter x menos k ao quadrado, mais a abscissa, a ordenada do ponto T, sendo o ponto genérico é y, menos a ordenada do ponto A, e a ordenada do ponto A é menos 2, então vou ter y menos 2, o que será igual a dizer y mais 2, ok? Vamos ter aqui y mais 2 ao quadrado. Esta distância será então igual à distância do ponto T até B, então vou aplicar novamente a fórmula da distância entre dois pontos. Eu penso que vocês sabem esta fórmula,
considerando o ponto A de coordenadas x, y, ou melhor, x de A e y de A, e considerando assim um ponto B de coordenadas x de B, y de B, a distância de A a B, quer dizer, a distância de A até B, é simplesmente igual à raiz quadrada, né? À raiz quadrada do x de A menos, ou seja, da diferença entre as abscissas de ambos os pontos ao quadrado, mais a diferença entre as ordenadas de ambos os pontos ao quadrado. Isto é então a fórmula da distância entre dois pontos, que resulta basicamente uma aplicação do teorema de Pitágoras no referencial. Bem, continuando, distância de T até B seria então a abscissa do ponto T, sendo o ponto genérico x, menos a abscissa de B é igual a 1, então x menos 1 ao quadrado, mais a ordenada do ponto T, sendo o ponto T o tal ponto qualquer, né, que satisfaça esta condição, então y, menos a ordenada do ponto B, que é k, isto então ao quadrado. Agora, do desenvolvimento desta igualdade vai nascer uma condição para a mediatriz segmento AB. O que é que nós temos que fazer? Em primeiro lugar, elevar ambos os membros ao quadrado, de forma a que o quadrado cancele com a raiz, e depois começamos então a desenvolver os quadrados dos binómios. Retomando então a ideia de dissolução do quadrado de um binómio, sempre que vocês tiverem A, eu generalizo, mais ou menos B ao quadrado, isto será o primeiro ao quadrado, não é? O primeiro termo ao quadrado, A quadrado, mais ou menos vai depender se tivermos uma soma ou uma diferença, o dobro do produto, ou seja, 2AB, mais o quadrado então do segundo termo. Fazendo então o desenvolvimento aqui destes quadrados dos binómios, teremos então aqui x ao quadrado, ou seja, isto há de ser equivalente primeiro ao quadrado, x ao quadrado, depois o dobro do produto mais por menos dá menos, x vezes k dá kx, o dobro 2kx. 2kx. Depois o segundo termo ao quadrado, menos k ao quadrado dá mais k ao quadrado. Agora aqui desenvolvo também, o primeiro termo ao quadrado, y ao quadrado. O produto é 2y, o dobro é 4y, mais o segundo termo ao quadrado, que é 4, ou seja, 2 ao quadrado. Igual, aqui abrir também, o primeiro termo ao quadrado, ou seja, x quadrado. O produto entre dois números com sinais contrários, não é? Mais com o menos dá menos, x vezes 1 dá x, o dobro então, ok, 2x. Depois mais menos 1 ao quadrado, que dá mais 1. E então aqui continuando, façam isto com calma, porque não é difícil, agora como são muitos cálculos, podem se enganar, ok? Agora desenvolvendo aqui o último, y ao quadrado, depois mais com menos dá menos, y vezes k é yk, o dobro vai ser 2yk, ou ky, aí é indiferente, mais k quadrado. Depois de desenvolverem, aqui podemos fazer alguns cancelamentos. X quadrado cancela com este x quadrado, y quadrado também cancela com y quadrado, e reparem que também posso cancelar k quadrado com k ao quadrado. Agora penso que já não é possível nenhum cancelamento. O que vou fazer agora é colocar todos os termos no primeiro membro, esvaziando o segundo membro. Ou seja, vou colocar por ordem. Se tem aqui menos 2x, vou ficar então com 2x. Mais algum termo com x? Não. Termos com y? Ok, mais 4y. Depois tenho aqui menos 2kx e tenho ali, cuidado, aqui menos 2ky, ao passar para o primeiro membro fica positivo. Então terei mais 2ky. Depois constantes, tenho aqui 4, mais 4, e tenho aqui mais 1, que ao passar fica negativo, 4 menos 1 igual a 0. Posso ainda dizer 4 menos 1 é igual a 3, obviamente. Penso que não me enganei. Menos 2x, 2x, 1 menos 1 está tudo, aqui mais, está certo, e depois ficamos com menos 2kx, 4y e 4, tudo bem. Bem, agora reparem que esta condição que eu tenho aqui, esta que acabamos de obter aqui, esta condição, define-me então a mediatriz do segmento
AB. Agora, se eu quero determinar K, se eu quero saber o valor de K, de modo que o ponto P pertença a esta condição, para pertencer, então eu vou substituir onde tenho x por menos k e vou substituir, né, estou a substituir as coordenadas do ponto P na condição da mediatriz. Se pertence, posso fazê-lo. E vou então substituir estas coordenadas, a abscissa e a ordenada do ponto P, na condição da mediatriz. Fazendo então a substituição, 2x será 2 vezes menos k, então terei assim menos 2k. Depois 4y, se o y é menos k, terei menos 4k. Depois aqui, se o x é menos k, terei aqui menos com o menos, vai dar mais 2, e depois k vezes k, a dar k ao quadrado. Depois, substituindo também o y por menos k, eu terei aqui mais com menos a dar menos 2k, e como o y é menos k, né? O menos com mais dava menos, k vezes k ao quadrado, mais 3 igual a 0. E agora vou resolver esta equação de modo a determinar o valor de k. Reparem que 2k quadrado com menos 2k quadrado podemos cancelar. Estes dois termos podem ser adicionados, menos 2k, menos 4k, há de me dar então menos 6k, mais 3 igual a 0. Agora vou resolver a equação em ordem a k. Subtraí então menos 3, ambos os membros, menos 6k igual a menos 3, e então dividindo depois tudo por menos 6, teria k igual a menos 3 a dividir por menos 6, o que é a mesma coisa que ter k igual a 3 sextos, o que é a mesma coisa que ter k igual a 1 meio, sendo assim a resposta correta seria a resposta D. Fico-me então por aqui quanto a este exercício 7, é sempre um prazer enorme poder ajudar, um grande abraço a todos, tchauzinho.